Eu espero que toda a gente esteja bem de saúde neste momento que nós estamos a viver. Essencialmente que se cuidem, cuidem das vossas famílias, cuidem das pessoas que vos estão próximas e, claro, fiquemos em casa porque é fundamental nós estarmos em casa para poder manter a nossa saúde, não só física, como também as dos demais. Boa noite, Nuno. O tema que eu vos vou apresentar hoje vai ser falarmos um pouquinho. Peço desculpa, vou dar aqui um bocadinho atrás. Estes ciclos em diretos, estes ciclos doutrinários em direto, o objetivo é nós propormos falar de temas que sejam temas que de alguma forma nos vão auxiliar no nosso crescimento interior, no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento espiritual. Desmistificar também algumas áreas e alguns temas relacionados com a Umbanda, relacionados com a religião em si, com as filosofias, ou seja, vamos tentar abordar aqui algumas áreas dentro da espiritualidade, dentro da religião, dentro da Umbanda e dentro do desenvolvimento pessoal. O tema que nós hoje vamos falar acho que é pertinente para o momento que nós estamos a viver hoje em dia, porque talvez nos dê uma nova conexão e uma nova forma de viver ou de compreender o que simboliza o respeito. Okay? Ao longo dos anos, o nosso objetivo como templo doutrinário de Umbanda é fornecer conhecimento aos médios e às pessoas que frequentam o nosso templo, de forma a que eles possam evoluir e crescer como seres humanos. E é muito importante nós doutrinarmos, ganharmos novas formas de pensar, novas formas de sentir, novas formas de reagir, para que possamos realmente trabalhar a nossa conduta, a nossa ética perante a sociedade e não apenas dizer que eu sou religioso, mas depois na prática as minhas atitudes demonstram o contrário. Então não é só dizer que nós somos religiosos, é nós realmente praticarmos as filosofias e as doutrinas religiosas que nos são transmitidas nos templos, transmitidas nas igrejas, transmitidas independentemente de qualquer credo. É importante nós usarmos essa filosofia doutrinária no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, e não apenas dizer que eu sou umbandista, ou eu sou candomblessista, ou eu sou católico, ou eu sou protestante, seja lá qual for a filosofia religiosa que sigam. Mas é importante não só dizer que somos, mas sermos na realidade. Não é dizer, mas sim fazer. Então, o tema que nós vamos aqui apresentar, como a mim falar, é o tema sobre o respeito. Então, o respeito. O que é o respeito? O respeito, essencialmente, é nós percebermos a limitação de cada coisa. Okay? Eu vou tentar dizer de forma simples a forma como eu penso e como eu vejo o respeito, e depois vou aqui transmitir um texto psicografado por entidade que se apresenta como Dionísio, através, neste caso, o médio fui eu. Ou seja, o respeito, essencialmente, nós não poderemos ter respeito pelos demais se não aprendermos a respeitar o nosso próprio corpo, o nosso próprio templo, o nosso próprio ser. É muito importante nós percebermos que para fazermos qualquer atitude para os demais, em primeiro plano deveremos fazê-la para nós. Se eu não me aceitar como eu sou, com as minhas características, defeitos e qualidades, se eu não compreender quem eu sou, se eu não me respeitar a mim, ok? Eu dificilmente conseguirei compreender os demais, compreender as características dos demais e aceitá-los e respeitá-los. Por isso, em primeiro plano, é importante nós doutrinarmos o nosso corpo, o nosso templo, o nosso ser,
para que depois possamos doutrinar os demais e perceber que há uma limitação para tudo. O facto de eu pensar de forma diferente não quer dizer que esteja certa ou errada. É simplesmente a forma como eu assimilei o conhecimento e as vivências, a educação, a cultura, da minha experiência de vida até hoje. Esta é a forma como eu vivenciei, como eu aprendi. Não é a forma pura, verdadeira, é a minha forma. E a minha forma vai ser sempre diferente da forma dos demais. Ou seja, eu tenho à partida de compreender que as vivências das outras pessoas vão ser sempre diferentes da minha vivência, porque cada vivência é uma vivência única e por isto somos seres únicos. Então, quando nós compreendemos isto, começamos a compreender que não existe fórmulas certas nem fórmulas erradas, nem vertentes certas nem vertentes erradas, nem doutrinas certas nem doutrinas erradas. Existem sim vivências que levaram àquele aprendizado daquela pessoa e por isso essa pessoa, se está limitada ou não, limitada não na palavra do termo, às vivências que ela teve ao longo da vida. Se nós entendermos isto, nós começamos a respeitar os demais. Okay? Da mesma forma que eu tenho de olhar para os meus defeitos, as minhas qualidades, ou seja, as minhas características como ser, elas foram construídas ao longo da minha vida com as vivências de vida que eu tive. E isso criou esta personalidade, este ser, esta forma de reagir perante as atitudes. E este meu ser, se eu compreender o que é que leva a determinada atitude, eu começo a compreender, eu começo a aceitar e eu começo a respeitar. Okay? Então, em primeiro plano, para nós conseguirmos ter empatia, respeito, é essencial começarmos por ter empatia e respeito por nós próprios. E compreender, acima de tudo, que todos somos iguais, mas todos somos distintos. Todos temos cada pessoa é um ser único. No entanto, todos nós fazemos parte deste bolo, desta energia. Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua característica, cada um com a sua vivência única, com a sua energia única, mas todos fazemos parte de um todo e por isso a igualdade, todos somos iguais, embora com vivências diferentes. Okay? Então é muito importante nós entendermos isto para perceber como é que nós devemos reagir no nosso dia a dia, respeitando os demais. Se nós compreendermos que a outra pessoa é ou não limitada, ou tem aquela característica, ou simplesmente pensa daquela forma, a forma da outra pessoa pensar não é errada nem certa, é a forma de ela pensar e é importante nós aprendermos a respeitar isso. Ok? Então, o respeito passa por aqui e por muitas outras coisas. Nestes ciclos doutrinários não nos vamos aprofundar muitas horas a falar sobre os temas, apenas dar um pequeno lamiré para que possamos em casa aproveitar este tempo para refletir um pouco sobre o tema respeito. O que é que simboliza respeitar? Porque é que eu devo começar por respeitar a mim próprio para depois conseguir respeitar os demais? O que é que isto me vai trazer depois à minha vida e ao meu percurso de vida? Então, é isto que eu quero que vocês façam em casa. É uma forma de vocês, eu plantei a sementinha, ou seja, nós plantamos a sementinha que é a pergunta, será que eu estou a fazer certo? Será que eu devo fazer assim? O que é respeito? Fazer, qual a melhor forma. Então eu estou a plantar a sementinha na vossa mente para que vocês em casa possam fazer o vosso trabalho, desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual, porque o Babalorixá não vai crescer pelo médio, o médio tem de fazer o percurso dele. Da mesma forma que eu não vou fazer o percurso de ninguém e ninguém vai fazer o meu percurso. Então, cada um vai fazer o seu percurso. E os mentores espirituais, os babalorixás, os pais santos, mães de santos, sacerdotes, pastores, seja o que for, independentemente da crença, eles estão aqui para plantar a sementinha na vossa mente, as perguntas, as dúvidas, as reflexões, para que possamos crescer e evoluir. Porque sem pergunta não existe busca. Se não existirem dúvidas, vocês não vão buscar a resposta.
Então é importante haver dúvida, é importante haver pergunta, é importante haver questões para que possamos evoluir. Ok? Depois é importante buscar pela resposta da pergunta, porque só assim é que nós vamos conseguir adquirir esse conhecimento. Eu apresentei aqui apenas a minha forma de ver sobre o respeito. No entanto, eu vou terminar este ciclo de hoje por ler uma psicografia aqui da nossa revista Tuto 2019, um texto de psicografia que foi escrito por mim, através da médium e a Alorixá, eu, e a entidade que se apresentou foi a entidade Dionísio. E o texto é o seguinte: respeito. Rege ao chão, peito ao nível. Irmandade, irmãos. Responda ao nível do peito com a mesma igualdade entre os irmãos. Outrora convictos do que diziam, as irmandades que padeciam das leis dos reinos decidiram juntar as suas forças. E armados, de mãos ao peito, de lados opostos, combatiam. A igualdade dos combatentes foi sucumbida quando, de resguardo ou de retaguarda, o sonhador passou e no fim da história todos ficaram feridos. Por isso vós, que respondeis ao rei, deveis, rés, na retaguarda, agir com irmandade entre os vossos irmãos, pois se agirdes em cobardia, todos ficarão feridos. Respeitar é manter nivelado o peito entre os irmãos que sois. Mas esta história que vos contei é de veras singela à amplitude da alma do conhecimento maior. Deus, que detém todo o universo, é e será o Rei que comanda as tropas. Vós sereis os armados onde tentais defender o trono. Mas o trono é somente um. E não adianta lutares contra os vossos irmãos com palavras que magoam os surdos e vos levam ao flagelo total. Que ordem seguides? Vossos pensamentos? E não a vontade do Pai. O Pai, o Rei, Deus, vos falou: amai e respeitai uns aos outros. Mas quando estáis de costas voltadas, não olhais o peito dos vossos irmãos. E por isso, rés de retaguarda, lembrai os vossos irmãos e sabereis que não precisais de lutar contra vocês mesmos, pois sois todos um só. Respeito é compreender a igualdade entre todos vós e que não adianta lutar contra a vossa própria energia, pois sois todos um só. Amarrai o ego. Libertai a igualdade entre os vossos irmãos e assim sabereis respeitar-te a ti próprio. Eu termino com este texto psicografado dia 5 de setembro de 2018. Peço desculpa. Eu espero que reflitam o que é realmente o respeito e que passem a agir cordialmente consoante a forma como falam. Ou seja, não sejam palavras, sejam atitudes. Okay? Usem esta sabedoria que nos foi passada para que possamos refletir e para que possamos elevar a nossa consciência a um conhecimento maior, para que possamos crescer como seres humanos e compreender
todos somos um só. Obrigado por terem estado aí comigo. Obrigado por terem recebido este conhecimento. Eu espero tê-los aqui no sábado, às 5 da tarde, 17 horas de Portugal, para mais uma sessão online, onde vamos fazer uma homenagem ao Orixá Ogum. Eu conto convosco em direto para unirmos as nossas forças, embora estejamos distantes de corpo físico, estamos presentes de mente e a fé tudo pode e tudo consegue. Eu espero ter do vosso lado no sábado a vossa fé comigo, conosco, com o tempo, para que todos em conjunto possamos fazer uma corrente ao Orixá Ogum para abrir os nossos caminhos e para conseguirmos vencer esta demanda. Sábado, às 17 horas, hora de Portugal, estaremos aqui online no Tuto e conto com vocês. Da minha parte, obrigado, boa noite, axé para quem é de axé e até breve.